Boa noite. Confira no programa de hoje. O professor de Minas Gerais fala da propriedade intelectual no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Mostra de trabalhos surpreende organizadores do Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação. Professores da Universidade Federal de Santa Maria mostram a importância do investimento em redes elétricas inteligentes. Vamos falar ainda do encontro de botânicos do Rio Grande do Sul que discutiu a botânica na contemporaneidade. Aguardem só um instante. A bola de chiclete tem uma forma arredondada para armazenar a maior quantidade de ar possível em menor superfície. Princípio das superfícies mínimas. Se este jovem pesa 75 quilos e está se movendo a 20 km por hora, ele é capaz de gerar cerca de 1.150 joules de energia cinética. Expressão geral da energia cinética. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br. O grande número e a relevância dos trabalhos apresentados durante o primeiro Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação, o CONIGT, realizado de 21 a 25 de setembro, surpreendeu os organizadores. Foram 121 trabalhos que contemplaram áreas ligadas à engenharia, ciência da computação e arquitetura e urbanismo. Além da participação massiva dos acadêmicos da instituição, também foram apresentados diversos trabalhos de outras universidades que vieram enriquecer mais ainda o Congresso. A gente desenvolveu a babá eletrônica para deficientes auditivos. É um transmissor que fica no berço do bebê. Quando ele capta o choro do bebê, ele manda um sinal para o receptor, que é uma pulseira, em forma de vibração. Aí ele avisa para o pai deficiente auditivo que o bebê está chorando. Isso aqui fica no braço do pai. Aí ele vai captar o choro do bebê. Aí quando ele capta o choro do bebê, ele recebe o sinal. A ideia surgiu de uma disciplina da Introdução à Engenharia, onde os acadêmicos do primeiro semestre têm o desafio de criar um novo produto. Então nós temos um workshop que no final dessas disciplinas, eles apresentam isso como valendo a nota, que é a nota oficial 2. Então, o que é a ideia? Lançar o desafio para os acadêmicos em criar um novo produto e ver o quanto que o ser humano é capaz de produzir. Como nós estamos vendo, são alunos de engenharia de produção, né, da Universidade de Tangará da Serra, da Unic Tangará da Serra, e aí a gente vê o seguinte, o engenheiro ele tem que começar a pensar logo de início como engenheiro, em resolver problemas, em colocar as suas ideias em prática e atender quem? A população, a sociedade. Esse é o grande intuito de uma universidade, né? Contribuir para que a sociedade, de fato, possa usufruir do conhecimento, do aperfeiçoamento de produtos que são colocados como este aqui que nós estamos apresentando. Então, o que é a nossa ideia? É ajustar professores a virar gestores dentro de uma instituição. Então, virar uma escola-empresa, onde vendem os seus cursos, tá? Então, a gente criou uma cartilha de sugestões que usam os critérios do SINAES com o MEC, que são denominadas pelas iniciais SINAES, MEG e CAF, o CIMECA. Essa cartilha ela vai dar sugestões para o coordenador, gestor, aplicar dentro da sua escola, chegando ao critério máximo, a nota de excelência da fundação. Estamos fazendo o projeto pupilometria, através de medição, variação pupilar da contração e dilatação da pupila, através de flashes luminosos e infravermelhos. Bem, a aplicação é para descobrir se ela tem a variação da pupila pode influenciar em doenças, Alzheimer, depressão, esquizofrenia, alcoolismo, essas doenças sim. Então, a gente está fazendo aquisições já de imagens com essas pessoas, que a gente está chamando, e para depois comparar os resultados. E ver se realmente pode ter poder afirmar, sim ou não, se pode ser usado como um futuro da medicina, sabe? Bom, então o pupilômetro desenvolvido ele é de baixo custo, fácil manuseio, então a pessoa pode manusear ele facilmente. Ela escolhe a quantidade de flashes, o tempo do exame, a duração. E como o Darley falou, né, a resposta da pupila ela pode induzir, né, a uma detecção de doenças, como as citadas aqui, síndrome do pânico, Alzheimer, Parkinson. Então vai contribuir muito, né, na área da saúde. É importante ressaltar que o nosso equipamento ele já foi fabricado, já está em utilização, em fase de avaliação, né?
e a gente pretende até o final do semestre utilizar ele em 50 pessoas, 50 voluntários, né, para que a gente tenha certeza então da veracidade, né, e da capacidade do equipamento e nos trazer essas informações, né. Um próximo passo seria então conseguir, de certa forma, linkar essas informações, né, com possíveis doenças, aí, com possíveis diagnósticos aí, em conjunto com profissionais da saúde. A ideia do trabalho é desenvolver uma forma para ensinar o pessoal da ciência da computação a entender melhor as estruturas de dados, a forma como tu programa. Por exemplo, no ensino, assim, o professor passa uma estrutura lá, mas é um código. Tipo, só que o aluno às vezes não entende o que o código faz. Então a ideia principal, assim, a gente tentou fazer um ambiente onde o aluno entrasse lá e visse os dados e ele mesmo pudesse movimentar os valores, tipo, com o mouse mesmo, simulando o comportamento da estrutura. Por exemplo, no início aqui eu fiz de duas estruturas, que é de fila e de pilha. Essas duas estruturas têm um comportamento diferente na programação. Uma é usada para uma determinada atividade, a outra é para outra. As duas têm um comportamento diferente. E assim, quando tu vai trabalhar com códigos, assim, tu vai fazer o código, fica difícil do aluno entender, o valor tal está dentro de tal estrutura aqui. Às vezes fica difícil de entender qual o valor que eu coloquei, qual o valor que tem que tirar. O que dá para fazer, qual que é os limites da estrutura. Então a ideia foi isso. A gente criou um ambiente onde eu tenho todas as limitações de cada estrutura. Por exemplo, a de fila, eu só posso tirar o primeiro elemento da frente. Por exemplo, eu coloco lá um certo número de elementos lá dentro, tem um valor limitado também. Mas para poder tirar, eu só tiro da frente. Então isso é usado para uma determinada atividade. Quando tu vai fazer, sei lá, um processo que tu coloque dados, por exemplo, uma impressão, assim, tu usa uma fila. Tu vai imprimir, tu coloca dados lá dentro, e conforme tu vai imprimindo, esses dados vão saindo, e sempre o primeiro dado vai sendo impresso. Bom, a ideia principal do trabalho é avaliar as diferentes fontes de obtenção de altimetria do terreno. Bom, a gente, a princípio, tem duas formas de obter a altura do terreno, a elevação do terreno. Uma é a parte convencional, por exemplo, a topografia clássica, e outra é a questão das imagens de satélite. Mas qual é a confiabilidade dessas imagens de satélite? Então, o estudo do trabalho foi analisar o nível de precisão dessas imagens. Então, os resultados mostraram que o SRTM, que é uma missão da NASA, que aconteceu em 1991, ainda é o mais preciso, porém, ele chega a um erro de até 8 metros. Então imagina, num projeto de engenharia, tu errar 8 metros é muita coisa, né? Hoje ainda a topografia convencional, ela é mais precisa. O nosso trabalho, na verdade, é baseado no estudo de uma caldeira real, né, da CGTE. A gente faz a simulação numérica computacional e nós então temos um modelo, uma modelagem do processo de combustão e a gente estuda aqui no LabSim, na URI, né, dentro da engenharia mecânica, os processos que afetam esse processo de a combustão, né? E o nosso trabalho aqui é o estudo do tamanho de partícula do carvão pulverizado, né? Então nós, partindo de dados reais de operação da caldeira que fica em Candiota, né, essa usina da CGTE, a gente varia o parâmetro do tamanho da partícula. Então hoje eles operam com um carvão triturado com um diâmetro médio de partícula de 75 microns, que é um tamanho pequeno, né? E a gente fez então simulações variando com tamanhos menores de partícula, né? E chegamos então a uma conclusão de que realmente, se esse carvão passasse por um processo mais refinado de trituração, a caldeira poderia atingir maiores eficiências. Meu projeto ele é a substituição de uma parte da areia que vai no concreto por cinzas de combustão de eucalipto. Então o que eu fiz? Eu substituí uma parte, eu substituí 0%, né, sem nada de cinza, depois 5% e depois com 10% de cinza. Então eu fiz testes de ensaio de compressão e de índice de absorção de água para ver como que funcionaria esse concreto. Então eu aconselho para não ser usado em concreto estrutural, né? Então seria uma calçada, uma coisa mais simples, assim, sem umidade,
porque a cinza ela retém bastante umidade. Essas cinzas eu peguei de uma academia daqui da cidade de Erechim, que ela tem uma caldeira, né? Ela faz a queima dessa madeira para gerar energia para a academia. Então, isso que sobra das cinzas vai fora e acaba poluindo o meio ambiente, né? Então, é uma solução viável para a sustentabilidade também, né? Porque na indústria de alimentos, os métodos usados para quantificação de aroma ou para análise sensorial são cromatografia gasosa e painel sensorial. A cromatografia gasosa é caro, muito caro. E o painel sensorial são pessoas, então tudo pode influenciar uma pessoa a dizer se gosta ou se não gosta. Então esse sensor, ele tem o custo de R$1. Ele é feito em papel vegetal e polimerizado com polímero. Esse polímero, ele tem sítio ativos, onde o aroma, por exemplo, que a gente tá detectando, vai se ligar e ele vai te dar uma resposta em resistência elétrica. Então, com o aumento dessa resistência elétrica, a gente pode perceber que ele está identificando o aroma. As redes elétricas inteligentes se apresentam como excelente alternativa tanto para o meio urbano quanto rural. A observação foi feita pelos professores Maurício Esperandil e Daniel Bernardon, da Universidade Federal de Santa Maria. Eles foram os convidados para um encontro promovido pelo curso de Engenharia Elétrica dentro da programação do primeiro Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação. Segundo os professores, além de unir as diversas tecnologias do setor, ela envolve eletrônica, telecomunicações e sistemas de informação de forma a deixar a rede elétrica automatizada. Bom, as redes elétricas inteligentes é um conceito que está surgindo hoje, que veio unir várias tecnologias, além do sistema elétrico de potência tradicional, né, a gente juntar a eletrônica, juntar telecomunicações e sistemas de informação, de forma a gerenciar a rede elétrica de maneira mais automatizada. Então, tirar um pouco da responsabilidade do ser humano, do operador, em entender o que está acontecendo com a rede, em decidir o que fazer em um momento de crise, por exemplo, e acionar equipamentos telecomandados. Praticamente esse conceito se divide em alguns segmentos. O primeiro deles, que a gente vê que é mais usual, é a parte dos medidores inteligentes. Então, é a substituição do nosso medidor tradicional de energia elétrica para fins de fatura para um medidor com digital, com comunicação com a concessionária, de modo também que o consumidor também começa a ser mais ativo no sistema, né? Não só receba a conta para pagar, mas também tem uma maior interação. Um exemplo, ver se em determinado horário, se o uso daquela energia está razoável, não está razoável, qual que vai ser o impacto na fatura. Outros exemplos dessa cidade inteligente também, carro elétrico, né? Então, como que isso influencia tanto para ele alimentar o carro elétrico, tu injetar essa energia do carro elétrico também em alguns horários no sistema. A questão das fontes renováveis também está bastante em evidência nesse conceito. Então, o uso de fontes renováveis, foto solar, a questão de eólica. Outra questão também é a automação das redes, que o professor Maurício comentou, né? Tu colocar mais autonomia para a rede a partir de equipamentos telecomandados. Isso também dá para ser aplicado no meio rural? Sim, é uma tendência também essa questão da automação rural. Então, a fazenda, ela se tornar uma autoprodutora de energia elétrica. Então, aproveitando os recursos de biomassa, solar, eólico, até mesmo hidráulico, né, que a gente tem grandes potenciais aí em açudes, em pequenos rios, córregos, agregar essa energia e então não se tornar mais um consumidor, mas também um produtor de energia elétrica, aproveitando o potencial que ele tem na sua propriedade, né, entendendo como extrair a energia dos seus recursos e até mesmo lucrar com isso. A importância do conhecimento da propriedade intelectual para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Essa foi a temática do encontro dos acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos com o professor Marcelo Gomes Speciali, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. O encontro aconteceu no encerramento do primeiro CONIGT, Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação, e da 20ª semana acadêmica do curso. Bom, normalmente quando você faz um trabalho de laboratório, tem dois caminhos.
ou você faz um trabalho mais científico ou um trabalho mais tecnológico. Se ele é mais científico, o caminho normal é publicar, as universidades, os estudantes já sabem como fazer isso bem. Agora, se o resultado é tecnológico, além de publicar, você tem uma nova possibilidade, que é a possibilidade de proteger. E como proteger? Uma das formas é através de um documento de patente. A patente, ela nada mais é do que um documento em que você divulga a sua tecnologia para a comunidade como um todo e o governo te dá o direito de impedir que um terceiro utilize aquilo que está na patente sem a sua autorização. Ou seja, diferente do que muitas pessoas pensam, se está patenteado, o conhecimento tem que ser divulgado, sim. Só que o conhecimento que está descrito no documento de patente, ele é seu. Alguém quer utilizar? Vai ter que te pagar royalties para poder utilizar aquilo que está ali descrito. Acho que antes de fazer um projeto de pesquisa, a gente já tem que pensar se é possível fazer um projeto que pode ser patenteável ou não. E no caso, no decorrer do projeto, obtendo os resultados, a gente faz uma análise estratégica para ver se os resultados que estão ali são suficientes e se são interessantes para poder fazer uma pesquisa. Agora, cada área é uma área, cada caso é um caso. Isso tem que ser analisado normalmente junto com o especialista. Acho que no século XXI a melhor moeda de troca que nós temos é o conhecimento. Então, conhecimento vale poder. Se você procurar estudar um pouco mais a respeito do assunto de patentes, isso vai favorecer com que você tenha resultados mais efetivos. E vai evitar, inclusive, a questão de fraudes, porque se você não está na universidade, não tem o auxílio de um especialista, vai ficar muito complicado de você fazer isso sozinho. A chance de cair em alguém que vai cometer algum tipo de fraude, vai tentar te passar para trás, realmente isso vai ser fatal e não vai ter retorno. Eu recomendo, por exemplo, buscar o auxílio de escritórios de patentes, de especialista na universidade, para que essas pessoas que entendam do assunto possam te auxiliar no que fazer e como fazer com que a sua tecnologia vire realmente um depósito de patentes e, mais do que isso, do que aquele depósito de patente vire um produto comercializado depois e que você possa, quem sabe, receber royalties por isso também. Veja depois do intervalo, Encontro de Botânicos discute a botânica na contemporaneidade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Metáfora conceitual criada por Luís de Camões, século XVI. Ao dançar, aplicamos as leis e princípios básicos da matemática e da mecânica na ação das articulações, ossos e tecidos do corpo. Princípio da cinesiologia, Giovanni Alfonso Borelli, século XVII. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br. A universidade sediou entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro o 16º Encontro de Botânicos do Rio Grande do Sul. O evento foi promovido pela Sociedade Botânica do Brasil, Regional Rio Grande do Sul, em parceria com a URI e a Universidade de Passo Fundo. O encontro reuniu profissionais, acadêmicos, pesquisadores e professores para a discussão técnica, conceitual e filosófica sobre assuntos relacionados à botânica. A conferência de abertura foi ministrada pelo professor João Renato Stemann, da Universidade Federal de Minas Gerais, que destacou o papel das coleções científicas na promoção do conhecimento. As coleções científicas, elas representam a documentação sobre a biodiversidade de um lugar, Então, assim, a gente tem amostras, no caso, falando de plantas, de amostras de plantas que ocorrem numa região, Então, eles são certificados de que aquela flora é autóctone, que ela é da região, é nativa, e ela tem toda uma potencialidade para ser estudada junto com a comunidade ou com o meio acadêmico, Então, assim, elas têm um papel fundamental, para o conhecimento que pode ser produzido a partir delas, É uma forma de analisar o passado, o presente e o futuro. Sim, eu acho que todo mundo deve notar que a paisagem muda,
Então, se perguntar para os nossos antepassados, para os nossos avós, as plantas que tinham, muitas vezes não são as mesmas que ocorrem hoje, né? Com a mudança da paisagem, novas culturas sendo introduzidas, outras espécies vêm junto, né? E acompanham o homem. Então, essas mudanças ocorrem e é super importante ter essa documentação. Nesse sentido, a preservação de amostras nas coleções científicas é esse documento que fica para sempre. O que acontece é que a gente tem tido um empobrecimento, né, uma perda de biodiversidade que a gente chama, né? Então, assim, queimadas diminuem o número de espécies que ocorrem numa região, né? Algumas espécies que são mais sensíveis somem da região e não são mais encontradas. Então, assim, essa influência, né, na dinâmica da vegetação ocorre com certeza, né? E algumas plantas que eram comuns na região, elas não vão ser mais encontradas. Então, isso modifica-se a cultura de uma região, de um local, né? Então, nesse sentido, há uma intervenção muito grande da ação humana. A conservação de espécies ameaçadas de extinção no sul do Brasil foi o tema discutido de uma mesa redonda do Encontro de Botânica. O professor Paulo Brack, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destacou os desafios para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Professor Paulo, que políticas públicas vêm sendo desenvolvidas para a preservação das espécies? Inicialmente, uma questão mais importante hoje é nós termos as informações em relação às espécies, tanto de flora e fauna, né? Houve então esse avanço do ponto de vista da publicação do decreto da flora e da fauna ameaçada, os 2 decretos no final do ano passado. Isso foi muito bom. Porém, a gestão ambiental, ela infelizmente não incorporou essas informações, né, no licenciamento ambiental de empreendimentos, sejam barragens, seja do ponto de vista de agricultura, silvicultura, né, e nós temos aí, por exemplo, o mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, é o mapa do Ministério do Meio Ambiente de 2007. E ele é um mapa muito importante, que ele reúne essas informações já da década passada, e hoje a gente já tem algumas informações um pouco melhoradas em relação a principalmente as listas, né? Só que eu vejo que o licenciamento e os órgãos públicos ainda não estão preparados para isso, e o licenciamento acaba sendo feito da moda antiga, vamos dizer assim, mais ou menos no escuro, e o que é mais preocupante é que hoje cada vez mais nós temos remanescentes de ecossistemas naturais cada vez menores. Então o que sobrou de flora e fauna é muito importante. Então não pode ser visto como há décadas atrás. Tem que ser visto de um outro patamar, de que aquelas espécies que estão ali, aquele ecossistema, ele tem uma importância muito maior e você vai ter que ter um cuidado maior, com base inclusive nas listas atuais de flora e fauna ameaçada. Mas eu digo, os técnicos não estão preparados para isso, né? Isso é muito grave. A legislação ela ainda tem muitas questões a serem preenchidas para que se efetive isso, para a criação eventualmente de alguma unidade de conservação, parque, enfim, e para dizer em alguns casos que alguns empreendimentos não podem sair porque ali poderiam causar extinção de espécies. Essa é uma questão também, além de políticas públicas, ela é uma questão cultural. E como, então, agir de forma que essas problemáticas não sejam recorrentes? Como mudar essa cultura? Isso, as universidades, no caso aqui, a iniciativa da URI é muito importante, né, no sentido de sediar esse evento aqui, um evento super importante para trazer à luz esse problema. A gente tem que realmente trazer para fora, problematizar um tema que infelizmente ficou secundarizado, que é o tema das espécies ameaçadas, tá? Então, os governos em geral não querem saber disso aí, porque vai atrapalha os empreendimentos, os empreendedores não gostam desse tema, mas nós não podemos fazer de conta que esse tema não existe. O governo ele não quer se deparar com um problema que está cada vez maior. A academia não consegue lidar com isso, porque é um problema cada vez mais grave, e às vezes ela é taxada de ser contra os empreendimentos, ser contra a economia do Brasil. Então nós vivemos conflitos muito grandes, mas eu acho que era o momento da gente se desarmar e tentar sentar numa mesa. Esse ambiente de discussão ele tem que ser provocado. Às vezes nós temos que
chegar no Ministério Público e fazer com que o Ministério Público chame as partes para sentar na mesa. Porque se nós formos falar com o governo para que ele traga essa questão e converse com nós, nem sempre isso acontece. Porque o governo em geral, ele não quer assustar o setor empresarial, que às vezes, premido por situações imediatistas, não quer saber de conservar a espécie, porque isso atrapalharia os seus negócios. Só que é uma visão, de certa maneira, pouco inteligente, porque nós vivemos uma economia do imediatismo que no final está destruindo inclusive a qualidade da água, né? Os recursos da biodiversidade que poderiam estar no nosso prato, como nós vimos aqui palestras sobre plantas alimentícias. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 201 espécies de frutas nativas, que muitas delas são usadas em outras partes do mundo, e aqui a gente faz de conta que elas não existem. Então, a gente está trazendo, do ponto de vista da economia, uma economia alheia a esses conhecimentos. Então, é momento de se tentar juntar isso, ou por bem, ou chamando na justiça para que as coisas sejam feitas. Mas o que não dá para deixar mais é fazer de conta que isso não existe. O novo curso de Engenharia Química será a grande novidade para o vestibular de verão da URI deste ano. O curso vai funcionar no período noturno. Estão confirmadas ainda 2 outras modificações em relação aos concursos anteriores. As novas turmas dos cursos de Agronomia e Engenharia de Alimentos passarão para o período noturno. As inscrições que abriram no dia 16 podem ser realizadas até o dia 16 de novembro. A prova única do concurso será realizada no dia 22 de novembro, às 14 horas. Grato mais uma vez pela sua atenção e até o próximo programa. A bola de chiclete toma forma arredondada para armazenar a maior quantidade de ar possível em menor superfície. Princípio das superfícies mínimas. Se este jovem pesa 75 quilos e está se movendo a 20 km por hora, ele é capaz de gerar cerca de 1.150 joules de energia cinética. Expressão geral da energia cinética. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Vestibular.uri.br